Hoje nós estamos celebrando o quarto domingo do tempo da Páscoa e o Evangelho hoje para a nossa reflexão e o tema desse quarto domingo da ressurreição é Jesus, bom pastor. E o Evangelho está lá em João, capítulo 10, versículos de 11 a 18, e fala assim: naquele tempo, disse Jesus: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e dispersa, pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. E elas escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida. Eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Essa é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação. Meu irmão, minha irmã, esse texto do Evangelho é óbvio que ele é antes da paixão de Jesus. Jesus estava lá ainda convivendo com os discípulos e ele conhecia bem todo o esquema de vida deles. E é por isso que ele usava essas metáforas, essas figuras de linguagem, essas parábolas, para que os discípulos pudessem entender melhor o que tinha além da parábola, além da figura. E aqui Jesus usa uma figura que ele via constantemente, fazia parte da vida agrícola deles lá em Nazaré. Eu, pessoalmente, já tive a oportunidade de fazer essa experiência. A experiência do pastor com a ovelha. Um dia, indo para Nazaré, parei na beira da estrada no acostamento, tinha um pastor com um grupo de ovelhas e ficamos, na medida do possível, conversando ali, na beira da cerca. O pastor chegou, começamos a falar alguma coisa, dentro do possível, e ficamos ali uns 10 minutos. Daí a pouco veio um outro pastor com outro grupo de ovelhas. Ficamos ali, nós estávamos, os dois pastores, mais eu e dois amigos. Ficamos ali conversando alguma coisa. Eles perguntando um pouquinho de seleção brasileira, falando aquilo que eles podiam falar. Mas um ou outro deles falava um pouco de inglês, então dava para a gente se comunicar. Depois de um tempo de conversa, o pastor que havia chegado primeiro, ele diz adeus, sai da conversa, né? E sai andando, sai caminhando. Uns 20 metros depois de caminhar, ele olha para trás e chama as ovelhas dele. Devia ter ali aqui umas 40 ovelhas. Todas as dele saíram do grupo, estava tudo misturado, e foram assim tranquilamente caminhando atrás dele.
Aí eu fiquei lembrando naquele momento lá dessa palavra de Jesus: as minhas ovelhas me conhecem e ouvem minha voz. Tá? Então Jesus falou isso porque ele viu isso como eu vi. Mas qual é a mensagem? A mensagem aqui é que só ouve a voz do pastor aquele que tem familiaridade com o pastor. Não é um forasteiro. Não. Quem ouve a voz de Jesus é quem está muito perto dele, quem tem convivência, quem tem troca de experiência, quem tem espiritualidade. É isso. Gente, não é religião, não é igreja. Porque Jesus fala aqui, ó, eu tenho outras ovelhas que não são desse redil, que não fazem parte desse grupo de discipulado meu. Mas um dia eles vão ouvir minha voz. E haverá um só rebanho e um só pastor. Um dia haverá uma só igreja? Não, eu acho que não. Mas haverá um só rebanho, sim. Quem é que faz o rebanho? Não é a denominação religiosa. É o ouvir e seguir e colocar em prática a mensagem de Jesus de Nazaré. Então, eu e você, nós somos chamados a ser essas pessoas que têm familiaridade com Ele, que conhecem a voz dEle e que o sigamos cada dia da vida. São essas as ovelhas. É esse o objetivo, é esse o sonho de Jesus. Que nós, não importa a denominação religiosa, até porque isso na verdade, atrapalha mais do que ajuda. Mas o importante é que nós nos unamos para ser um só rebanho com o pastor. E o rebanho não é denominação religiosa e eclesiástica, é ouvir a palavra dele e viver em comunhão com ele. Isso é espiritualidade, isso é o reino de Deus que ele sonhou. Que nós possamos fazer parte disso. Amém.